foragido. Veja as imagens. Polícia Civil já sabe quem atropelou e matou a motociclista Maria Núbia dos Santos, de 46 anos, no setor noroeste. Daniel Henrique da Silva, de 41 anos, é procurado pela polícia. Ele não prestou socorro e fugiu do local. Está indiciado por homicídio qualificado. Quem tem mais detalhes é Márcio Fontinelli. Márcio, boa noite para você, seja bem-vindo. Olá, Henrique, boa noite para você e boa noite a todos que acompanham a gente no nosso Cidade Alerta. Henrique, esse acidente aconteceu na madrugada de ontem, por volta de 5h40 da manhã. A Maria Núbia estava na moto, passando perto da quadra 104 do setor noroeste, quando foi atingida por trás pelo carro de Daniel Henrique, de 41 anos. No momento do acidente, ele chegou a parar, desceu do veículo, olhou como é que estava o cenário, voltou para o carro, tentou dar a partida, o carro ligou, então ele decidiu fugir sem prestar socorro. Hoje ele é considerado, então, foragido pela justiça, o Márcio? Exatamente, Henrique. A partir da investigação da 2ª Delegacia de Polícia, vários elementos foram levados em consideração e aí a polícia pediu a prisão preventiva dele e a justiça aceitou esse pedido, o que significa que ele agora é um foragido, já que ele não se apresentou aqui na DP ainda e ainda também não foi localizado pelos agentes. Mas em razão de toda essa investigação, ele agora é considerado procurado e quando for preso, provavelmente não deve sair da cadeia tão fácil. Agora, que história é essa que os advogados dele compareceram à delegacia e disseram ao delegado de plantão e apresentaram um documento de insanidade, é isso? Exatamente, Henrique. A gente conseguiu fazer essa apuração que os advogados compareceram à 2ª Delegacia de Polícia e apresentaram ao delegado um laudo informando que ele tem problemas mentais, que ele tem uma questão de insanidade, para tentar justificar de alguma forma, talvez, o que tenha acontecido. Mas ainda que tenha sido apresentado esse documento à polícia, quando foi feito o pedido de prisão preventiva dele, os policiais levaram em consideração somente o fato inicialmente e aí a prisão dele foi decretada. Mas essa pode ser uma questão de defesa que deve ser apresentada também ao longo do julgamento, assim que o Daniel Henrique for preso e passar por todo o trâmite. Esse documento foi apresentado, mas como eu reforço aqui, ainda assim a prisão preventiva dele foi decretada. E o carro foi apreendido, Márcio? Exatamente, esse acidente aconteceu por volta de 5h40 da manhã. Quando foi à tarde, a Polícia Civil já conseguiu identificar o carro. Ele foi localizado no bloco G da quadra 106 do setor noroeste. Isso foi possível, Henrique, porque as testemunhas anotaram a placa. Como eu disse bem no comecinho da nossa conversa, ele parou, olhou o cenário, depois tentou ligar o carro e ir embora. Nesse momento, as testemunhas conseguiram anotar a placa, então a Polícia Civil imediatamente conseguiu identificar o carro e o endereço dele. E o carro dele foi localizado então na quadra 106 no mesmo dia, no início da tarde de terça-feira, mas ele não estava em casa e os familiares dele também não foram localizados naquele momento. E é verdade que dentro do carro foram encontradas notas fiscais de bebidas? Esse foi um ponto crucial nessa investigação, inclusive para o pedido de prisão dele preventiva. A polícia, Henrique, fez toda uma investigação logo após o acidente, a perícia esteve por lá também. E aí, quando localizaram o carro, eles fizeram uma análise dentro do veículo e lá eles encontraram alguns comprovantes da compra de bebidas minutos antes desse acidente. Então, um dos pontos que foi levantado pelos policiais é a possibilidade dele estar embriagado durante o acidente, no momento em que ele provocou a morte da Maria Núbia. E aí, esse foi um ponto extremamente importante para a decretação da prisão dele. Também o fato dele ter fugido do local, o que agrava ainda mais esse crime de trânsito.
E esse é um detalhe, não é, Márcio, que chama demais a atenção de todos e, evidentemente, também do delegado responsável por esse caso. Sidão vai mostrar a imagem mais uma vez, aliás, já está mostrando, e chama muita atenção a frieza dele, não é, Márcio? Porque acontece o acidente, ele para um pouquinho mais na frente, depois a câmera de segurança do prédio mostra ele voltando, ele se aproxima da vítima, dá uma olhadinha na vítima e sai caminhando normalmente, para um pouquinho na frente para conversar com alguns carros que vinham passando por ali, que também, surpreendentemente, também não prestam nenhum tipo de socorro para essa mulher caída ali no chão após esse acidente. E aí ele entra no carro e vai embora, ele foge do local. Essa frieza dele não tem como não chamar a atenção, né? Exatamente, Henrique. Esse é um ponto que a polícia leva muito em consideração e é por isso que ele deve responder por homicídio qualificado. Afinal de contas, ele provocou a morte de uma pessoa. A gente teve informações dos bombeiros que a Maria Núbia, infelizmente, teve um traumatismo craniano muito forte e também trauma, ou seja, teve vários ferimentos graves. Então, provavelmente, ao descer do carro e olhar a vítima no chão, ele já deve ter levado em consideração que ela estava sem vida naquele momento e ele optou, então, por deixar o local. E aí, a partir da investigação da polícia, fica toda essa suspeita de que talvez ele tenha fugido desse local justamente para fugir da questão da embriaguez. Uma vez que o acidente foi ontem, e é claro, se ele tivesse sido pego, ele passaria por exames para comprovar essa condição. E isso é importante, Henrique, porque esse fato, se ficar comprovado que ele bebeu mesmo antes de dirigir, essa pena dele vai ser aumentada em mais de 50%. E ainda mais a questão dele fugir do local do acidente, que já tem um agravante ainda mais. Por isso o nome homicídio qualificado, que é essa questão dele ter fugido, não ter prestado socorro, a omissão de socorro e essa possibilidade da embriaguez. Mas chama bastante atenção mesmo o fato dele descer do carro, verificar a vítima e simplesmente entrar e tentar dar a partida. A gente tem algumas imagens do carro também, dá para ver que o carro ficou bastante danificado, quebrou bastante, ele ficou ali forçando a partida, até que o veículo conseguiu pegar, ligar e ele foi para casa. Não procurou a polícia, não procurou um hospital, não procurou nenhum outro tipo de atendimento, simplesmente foi embora para casa e provavelmente pelo fato dele não ter sido encontrado ali na casa dos familiares dele, na quadra 106 do setor noroeste, há um indício, então, de que ele já tenha realmente chegado em casa e já planejado a fuga e desapareceu e até o momento a Polícia Civil não conseguiu localizá-lo, mas é importante frisar que os agentes estão nas ruas e a qualquer momento ele pode passar por aquela porta ali preso. Agora, Márcio, nesse primeiro momento, a gente acompanha a estratégia, vamos chamar assim, dos advogados dele, apresentando esse documento de insanidade. Não há uma expectativa nesse momento aí na segunda DP para que os advogados apresentem ele ao delegado de plantão e aí iniciem aí esse processo no sentido de tentar, pelo menos que ele possa responder, não é, provisoriamente por esse crime em casa, quer dizer, há essa expectativa aí na segunda DP dele aparecer a qualquer momento ou não? Se entregar? Henrique, a situação é o seguinte, tem essa possibilidade. A gente tentou conversar com o delegado para ver o que os advogados teriam informado em relação a essa questão dele se apresentar aqui na DP e nada foi passado em relação a isso. Mas você tocou num ponto que é importante. Como a prisão dele, Henrique, é preventiva, ou seja, não tem data para acabar, porque quando a prisão é temporária, por exemplo, a pessoa ela fica por 30 dias e pode até sair durante a audiência de custódia. Quando a prisão é preventiva, significa que ele vai permanecer preso. Então, como tem essa possibilidade dele vir para cá e já ficar preso de forma definitiva, ainda que ele vai passar pelo processo, pela audiência de custódia, que é uma questão de rito do judiciário, onde é avaliado como é que é feita a prisão dele, a possibilidade dele conseguir reduzir um pouco esse impacto se apresentando na delegacia, essa possibilidade já é muito pequena. Porque já tem esse processo judicial. A Polícia do Distrito Federal, a segunda DP, foi muito rápida em agir nessa questão e já conseguiu a prisão preventiva dele. Então, ainda que ele se apresente de forma espontânea aqui na delegacia, isso
pode ser que impacte, sim, tem um impacto aí na pena dele, pode ser um atenuante, né, amenizar um pouco mais, mas vai ser muito pouco em relação a como está o processo hoje, o andamento desse caso, dessa investigação. Então ainda não há essa informação se ele vai se apresentar de forma espontânea. Por isso que os agentes já o consideram foragido. E a gente até pela nossa experiência, Henrique, você está há muitos anos nisso, a gente também, e a gente sabe que se fosse uma questão dele se apresentar, se houvesse uma negociação com os advogados para que ele se apresentasse aqui na DP, provavelmente a polícia não usaria esse termo foragido, que é um termo que a polícia está utilizando. Então, essa possibilidade é muito pequena e caso aconteça, isso impactar no processo como um todo, caso ele se apresente, pode até ser que tenha alguma amenização em relação a isso, que diminua um pouco, mas vai ser muito pouco. A prisão já é preventiva. Então, quando ele vier para cá, seja pela mão dos agentes, seja pela mão dos advogados, ele já vai permanecer preso. Ele deve ser encaminhado para a DPE e de lá ficar até o dia do julgamento e provavelmente cumprir a pena já em regime fechado. Bem, Márcio, se ele é um foragido da justiça brasiliense, não é? Se a Polícia Civil entende assim, eu coloco na tela a foto desse homem foragido. Se você viu passando por aí, sabe quem é, ligue no Disque Denúncia 197. Ele é suspeito de ter atropelado e matado uma motociclista no setor noroeste. Vítima que será enterrada no Maranhão. Ao vivaço, no Cidade, Márcio Fontinelli.